E aí, pessoal, encerrando o domingo, encerrando também a primeira fase do Gauchão e com uma constatação. Vocês lembram o que eu falava daquele projeto de emprestar jogadores para o interior? Eu vou provar para vocês que nós erramos e erramos feio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas sem antes, no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo, você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com investimento de R$67. Não perca a oportunidade, está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. O Grêmio, em razão da pandemia ter terminado praticamente com as competições, essas competições de final de ano, que se disputam sempre com bons times nas categorias de base, o Grêmio acabou emprestando jogadores para os clubes do interior. Vocês lembram de uma polêmica quando eu disse que o Léo Fenga não deveria ir, porque aquele era um roteiro que não ajudaria os jogadores? Por quê? Porque a gente sabe que os clubes do interior hoje estão vivendo outra realidade, estão vivendo outro momento. E, na verdade, o Grêmio mesmo assim emprestou 10 jogadores. 10 jogadores o Grêmio emprestou, com aquele discurso: vou emprestar para dar experiência, para ter minutagem. Olhem nos fatos tudo que nós falávamos lá naquele processo. Olhem nos fatos. O Grêmio emprestou 10 jogadores para a disputa do Gauchão. 10 jogadores. Todos eles com empréstimo até o final da competição. Vamos ao primeiro. Tomás Luciano, lateral direito, emprestado junto ao Pelotas. Participou de 3 jogos, sendo um como titular. Jogou 73 minutos. 73. Thiago Rosa, lateral esquerdo, todos conhecem. Um jogador muito bom na Taça São Paulo, que o Grêmio fez aquela boa participação lá, enfrentando o Internacional na final. Emprestado também junto ao Pelotas. Participou de 4 jogos, nenhum como titular. Jogou 61 minutos. Lateral direito e o lateral esquerdo. Um começou um jogo, o outro não jogou nenhum no Pelotas, que foi o pior time do campeonato. O outro, também emprestado junto ao Pelotas, Gazão, quem não conhece, volante, um dos destaques da Taça São Paulo do time do Grêmio, jogou ao lado como titular muitas vezes ao lado do Diego Rosa, deixando inclusive Fernando Henrique, um dos nossos talentos, no banco de reservas, tido em altíssima conta pelos profissionais da base. Também emprestado junto ao Pelotas. Participou de 3 jogos. 3 jogos. Sendo que todos no banco de reservas. O Gazão jogou 68 minutos no Campeonato Gaúcho. Pelo Pelotas. 68. Aí vamos avançando. Também junto ao Pelotas, Wesley, atacante, participou de 10 jogos, sendo 6 como titular. 6 como titular. 4 saindo do banco. Jogou 468. Esse dá pra gente dizer que ganhou experiência lá. Os 3 primeiros, não dá pra dizer nada. Esse, de fato, ganhou mais experiência, jogou um pouco e é preciso considerar como favorável, talvez, essa linha de empréstimo, considerando essa realidade. Vamos seguindo. Juan, goleiro, emprestado ao São Luís de Juí, o time que iria o Léo Fenga. Não atuou nenhum minuto. Goleiro, base do Grêmio, foi para lá e não atuou nenhum minuto. Lucas Alves, meio-campista, emprestado junto ao São Luís de Juí também, participou de 2 jogos, sendo que os 2 entrando durante a partida. Jogou em todo o Campeonato Gaúcho 53 minutos. Avançando, já o Caxias, Gustavo Martins, o zagueiro Gustavo, vocês devem conhecer, participou de 2 jogos, saindo do banco os 2 jogos. Jogou até o momento 38 minutos. 38 minutos no Campeonato Gaúcho. Vamos avançar. Aí chegamos em Guilherme Belea, Guilherme Belea, emprestado ao Aimoré,
jogou 8 jogos, sendo todos como titular, atuou 621 minutos e marcou um gol. O Belé, ele, 8 jogos de 11-8, muito boa a participação lá do Guilherme, atacante. E por fim, o lateral esquerdo, emprestado ao São José, Matheus Nunes. Esse sim, Matheus Nunes é que foi o capitão do time sub-20 lá na Taça São Paulo. Foi o Matheus Nunes, não foi o lateral que eu falei lá do Pelotas, o Thiago. Apesar do Thiago ter ido também, mas não foi esse que falei. Esse Matheus Nunes, que era o titular, não atuou nenhum jogo no São José. Nenhum jogo no São José, o nosso lateral Matheus Nunes. E aí entra a discussão, que foi o que originou aquela crítica que eu fiz. Não adianta. Não adianta, se fala muito nisso. Não, os clubes do interior, vai lá no Grêmio para botar. Não botam para jogar. O que adianta a gente ter aqui? Nós emprestamos 10, 2 jogaram um pouco. Os outros não jogaram. O que adianta toda uma movimentação para emprestar? Agora, sabe o que vai ter que... Sabe qual vai ser o trabalho a partir de agora? Recuperar a confiança desses caras. Porque eles foram para lá, eles foram reservas dos times do interior, que a gente sabe que estão num nível abaixo. E agora? Agora eles chegam, a grande maioria deles chega para o time de transição e vai ter que ser recuperado no processo. Lembrando que o time de transição do Grêmio, o time de transição é até 21 anos, muitos desses jogadores já estão estourando a idade. Essa realidade que eu queria colocar para vocês para que a gente avançasse. A gente precisa avançar na estruturação da base. O Grêmio subiu jogadores, muitos não jogaram. O Lucas Araújo veio jogar esse ano, ficou o ano todo treinando no profissional. Não jogou. Essas situações nós precisamos cada vez mais tentar compreender, tentar entender e a partir daí começar a fazer valer a nossa estrutura para crescimento desses jogadores. Eu trouxe esse conteúdo que não é muito de entendimento do grande público, mas vocês que são tão atentos às coisas do Grêmio precisavam entender. Por quê? Porque quando se emprestou para o interior, se disse, bom, vamos dar experiência, vamos dar minutagem, vamos deixar eles jogando, eles vão chegar mais fortes. Não. Eles foram e eles chegam mais fracos do que eles foram, porque eles simplesmente não jogaram. E aí a gente começa a ficar preocupado. Se estivessem aqui na transição, teriam feito amistosos, teriam pelo menos participado e estariam com confiança. Isso é um ponto muito legal para a gente evoluir para as próximas temporadas. Essa foi uma temporada muito diferente, é verdade, não teve Taça São Paulo, não teve as competições e se adotou essa postura. Que as próximas a gente compreenda melhor para não perder tempo com esses meninos. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.